a ver para onde isso ia dar. E ele traz a partir de agora, e eu já chamo a sua atenção, você que está aí do outro lado, para se ligar, porque são informações importantes, porque muita coisa é jogada, por vezes na mídia, às vezes até para confundir a cabeça do torcedor. E aí a gente vai atrás para tentar apurar. Thiago Fernandes, o nome de Michael foi falado, o Atlético ofereceram, como é que ficou a situação? Então, alguns intermediários levaram o nome ao Atlético, ofereceram o nome do jogador ao Galo. E aí a diretoria avalia a possibilidade de investimento nesse atleta. Por quê? Michael tem contrato com o Al Hilal da Arábia Saudita até 30 de junho de 2025. E ele deu a palavra ao Flamengo, especificamente ao vice-presidente de futebol do Flamengo, que se ele voltasse ao Brasil neste momento, ele voltaria para o Flamengo. E ainda, além do Atlético, existem outros times ali que também receberam esse contato pelo Michael. O Corinthians, o Botafogo e o São Paulo. Então eles são 4 clubes que nesse momento poderiam receber o Michael por um empréstimo. Lembrando que o Michael foi vendido por 46 milhões de reais lá no início de 2021. E aí ele deixou claro que se voltasse ao Brasil nesse momento, gostaria de voltar ao Flamengo. Deu essa palavra ao vice-presidente de futebol e agora a situação vai depender muito do que o Michael e seu empresário conseguirem com o Al Hilal, já que o Al Hilal não gostaria de negociar o jogador nesse momento. Ele participou dos donos, quando eu estava lá em Goiânia, que eu fiz aquela estreia um pouco desgastante e já tirei um mês de férias para não correr risco de ser demitido. Ele falou... Verdade, você foi, mas aí a pressão popular fez a Band trazer de volta. Foi isso. Obrigado, meu povo. O povo está comigo, né? E o Michael falou, nesse caso com você, com exclusividade para os donos aqui, foi bem claro, assim, não deixou nenhuma dúvida. Ele falou, não quero voltar. Não quero voltar pro Bilal aí, né? Ao Bilal? Ao Bilal. Al Hilal. Al Hilal. Como é que eu caí nisso? Al Hilal. Que tem a pronúncia, dependendo do lugar. O H tem som de B? Exatamente. Ele deixou bem claro que ele não queria voltar e ficou muito próximo, inclusive, de retornar ao Flamengo. Mas ele foi para lá porque ele tem o contrato, ele não conseguiu o acordo, mas ele fala todo dia, cumpre as obrigações dele, acabou de ser campeão aí de uma Copa Bilal, aí sei lá. Mas ele quer voltar pro Brasil, isso ele está decidido. Ele falou, inclusive, da mãe dele, que não há dinheiro que pague essa distância da família dele. Então, é um desejo do jogador. Ele está, desde o momento em que ele veio para o Brasil, que ele está tentando essa negociação. Desses clubes, acho pouco provável, menos provável, o São Paulo, porque o Michael ele vem ganhando uma balinha, né? Vem ganhando um dinheiro. Sabe quem... Estava conversando hoje com algumas pessoas, os sauditas não querem liberá-lo. Não quer. Não querem liberá-lo de jeito nenhum. Foi uma contratação cara, 8 milhões e meio de dólares à época. É um valor bastante elevado. E aí, se a gente parar para pensar como os sauditas analisam essa situação, para eles é muito difícil nesse momento liberar. Eles não gostariam de liberá-lo, especialmente por empréstimo. Oh, meu Deus do céu. E ele tá jogando bem lá. Ele falou outra coisa, além da distância e dele não ligar tanto para dinheiro, ele começou a ganhar dinheiro há pouco tempo, né? Ele não se adaptou, Ale? Não. Nessa conversa que você teve, o que você sentiu dele? Quando ele fala que tem saudade, que quer voltar? Ele é um cara que ele começou a ganhar dinheiro tarde na carreira, né? Nem no Goiás ele falou que ele ganhava bem. Quando ele vai pro Flamengo, ele ganha 10 vezes o que ele ganhava mal no Goiás. Aí depois o contrato dele já é melhor. Então ele começou a ganhar dinheiro há pouco tempo. Ele falou que essa distância da família não justifica. Lá ele é profissional, ele vai lá e faz as coisas dele. Tem cara do time dele que não gosta dele. Então ele já tem um problema assim, pelo jeito dele irreverente. Ele chega lá, põe o som, os caras desligam o som. Então ele tem muita vontade de voltar pro Brasil. Só que ele não vai fazer uma loucura. Sim. Né? Então ele precisa desse acordo que o Thiago falou. Brasa é brasa, né? Então, mas Brasil é diferente. É outra coisa. Quando ele fala que o interesse dele de voltar pro Flamengo, a gente... Posso me sentar? Pode. A gente tem que Curto e entender grosso? também Pode. se ele cabe no... Tipo assim, se ele- caguei. Não, somos os donos da bola. caguei. Gente. Ei, aqui somos os donos da bola. A bola é dividida. Mas ele cabe no Flamengo? Bola dividida. Ele cabe hoje. Então essa é a questão. Porque Hoje, quando né? fala Não tinha assim, Cebolinha e tal. isso, quando fala assim, eu quero voltar e eu dou preferência pro Flamengo.
Quando o Flamengo pega e olha assim, não, Michael, eu gosto mais de você, sempre foi importante aqui, mas não cabe. É compor elenco. Não cabe. Eu acho não que cabe. Aí você vai compor elenco com 1 milhão, pagando 1 milhão pra ele, 900 mil. Eu acho que um bom gancho para os outros clubes interessados é exatamente essa questão do elenco recheado do Flamengo agora. Exatamente. Porque até a época que ele conversou com você, né, Ale, não tinha o Cebolinha no Flamengo. Não tinha o Cebolinha. Então, é um elenco... Não tinha nem o Vidal. Exato. Não, Mas não ele, tinha. né? Que mas são eu acho reservas de 1 milhão, né? Que você uma tá coisa, falando. São reservas de 1 milhão. Pensando no Michael hoje no Flamengo, eu acho que ele ainda cabe. Ele pode até não ser o titular. Olha, mas então, ele pelo talvez sistema até que o estivesse num Dorival nível... adotou, vamos falar, o Dorival acabou com aquela história de 2 jogadores de velocidade aberto, pelo contrário, né? Ele concentrou tudo no meio-campo, hoje em dia é o Pedro, o Gabigol, enfim. Mas o time reserva joga assim, né? Isso, o time reserva tem o Marinho, Cebolinha. isso, exatamente. Então, não sei, claro, se o Dorival e o Flamengo avaliarem que pode caber, mas hoje me parece mais que seria mais interessante para o Michael um outro clube, claro, tem a palavra dele. Agora, importante, né? O jogador tem que se sentir bem, muito responsável e correto da parte dele cumprir com o contrato. E agora a gente sabe, o pessoal da Arábia, esse pessoal da Arábia Saudita, mas e eu sabe uma acho coisa que eu justo, tá? acho? Sinceramente, eu acho justo qualquer clube que, assim, simplesmente não queira emprestar o atleta. Eu ainda acho, mais um investimento eu acho alto. justo. É um Sabe uma coisa que investimento eu acho muito bem alto. complicado? O que você acha Quando bem complicado? o cara tá cumprindo o contrato. Aí ele tem contrato até junho de 2025. Cara, aí ele começa a falar na imprensa, pô, tô louco pra ir embora. Eu entendo, ele prefere ficar jogar no Brasil, ele prefere estar aqui. Ah, tô louco pra ir embora, tô louco pra ir embora. Tô cumprindo meu contrato, mas tô louco pra ir embora. Eu não acho legal quando Então, não, sai, mas vai quando à ele fala imprensa. isso, não é só Brasil, é que é um centro também mais interessante. Mas né? isso acontece aqui também. Eu acho que é mais Brasil. O Ale pode falar melhor do que eu. Não, mas é que eu acho que aí, assim, ele tá forçando, né? Que você diz, tá, forçando. Isso, tá eu acho que cavando a saída. quando o cara começa a cavar e forçar demais, principalmente via imprensa, olha, eu quero ir embora. Cara, ele falou contigo, com todas as letras. Quero ir embora. Quero voltar pro Brasil. Não adaptou. Então, não é questão nem adaptação. Mas assim. Eu quero ficar no Brasil. Eu até perguntei pra ele. Adaptação, sim. Porque quando você tá no Brasil, você tem aquela questão de estar com os amigos, a Desligar resenha. o som. É um detalhe, mas mexe. Ô, Elton, Mexe. Elton, quando você sabe muito bem, quando você está aqui, você comete, no dia a dia, nós, pobres mortais, nós cometemos alguns pequenos equívocos no dia a dia. Sim. E quando você não está aqui, você está fora do país, e lá as leis são mais iguais, você não comete. Aqui o negócio é muito, não vai dar voz. É assim, Joe. Sim, concordo. Não tô discordando de você, não. Achei que você estava discordando. Mas você não comete, exato. Não. Achei que você estava concordando. Tipo assim, não é Não, bem você assim, tem não. razão. Aí quando você está fora, você cumpre rigorosamente, né, as leis, as determinações e tal do local que você vive. Tem jogador, cara, que não adapta mesmo. Aí o cara não pode ouvir uma música mais alta. O cara lá não tem o samba. Lá não tem um monte de coisa que o cara gosta. Aí o cara vai pela grana, mas aí o cara recebe um mês, uma cifra absurda. Aí o cara recebe 1 mês, 2, 3, 4, 5. Quando ele vê que ele ganhou em 5 meses, que ele ganharia em 2 anos aqui, ele fala assim, eu vou meter o pé. Tem um amigo meu, que eu gosto muito, que vocês conhecem bem, um dia ele falou comigo assim, voltei da China com 35 milhões de dólares. Cacete. Poxa, 35 milhões de dólares com um ano lá. Você vai gastar em quantas vidas? 35 milhões de dólares ganhou em um ano. Ele teve um problema com a mãe dele, que ele falou que O Michael? todo o dinheiro do mundo não vale ele tá no último momento com a mãe, ou tá do lado da mãe, ou tá do lado do pai, das pessoas que ele ama. Então isso é uma informação que eu Então, não são tinha. coisas que mudam o valor. Então né? isso força também. Então, Deu um choque na cabeça dele, fez ele rever as coisas. E ele teve uma vida complicada, né, Ali? Uma Ele vida difícil pra caramba. Ele teve cara. problema com A vício. infância e adolescência dele foi muito carregada e pesada. Depressão, isso, né? Teve depressão no Flamengo. No né? Flamengo. Depressão é. no Flamengo. E aí eu ainda perguntei pra ele isso que o Thiago tá falando. Porque eu falei assim, cara, quando envolve. Porra, é muito dinheiro que envolveu na transação. Evidentemente que ele tem um staff, por mais que o Michael ainda seja mais aquele cara raiz e tal, mas ele tem um staff que vai lá passar as informações pro jogador. Fala, ó, lá é assim, não pode isso, não pode aquilo. Né? Você não vai mudar de país, mudar toda a sua vida sem ter essas informações. E o agente dele é especialista em transações para a Arábia Saudita, Emirados Árabes. Então, Desculpa, aí Ale. ele falou assim, olha, eu tinha essa informação, mas só que chegando lá é muito diferente
do que eu imaginava. Muito diferente das informações que eu recebi. O relato é ainda pior, né? Você escuta o relato, mas quando você vai viver, é totalmente diferente e complexo. Ele te deu exemplos, Ale? Ele deu alguns detalhes assim de treinamento, que não pode treinar muito, que só treina um período e de noite, que ele não tem liberdade para fazer as coisas que ele fazia aqui. Mesmo no treinamento, o cara dá bronca nele se ele dribla os caras do país. É um montão de coisa lá. Evidentemente que quando o cara faz uma escolha dessa, não tem nada a ver com a carreira esportiva dele. Não tem a ver com isso, tem a ver com o dinheiro. E aí ele falou assim, bom, ele olhou pro dinheiro, falou assim, esse dinheiro aqui eu aguento qualquer coisa. E chega lá, não aguenta. A distância da família, essas coisas, ele não aguenta. E por isso que ele está tentando voltar. Mas se os Habib lá falar, não vai sair, ele vai ficar lá e vai terminar o contrato. Porque não tem jeito, Não né, cara? tem. Ou então, provavelmente, ia ser aquele tipo de caso, por exemplo, eu sei que é uma outra praça, né? Mas quando o Marcelo Moreno quer vir para o Cruzeiro, Sim. ele abre mão de muita grana. Muita Né? grana. Aí vai ser aquele caso que o jogador tem que machucar um pouco no próprio bolso. Isso se conseguir passar a primeira barreira, que é o do convencimento dos agentes. Né? Esse negócio que eu falei da grana, Valuzão, é uma coisa que, obviamente, não acomete todos os jogadores. Tem jogadores, por exemplo, quantos anos o Aloysio ficou ali na China? Uns, sei lá, 5 anos? Sim. Acho que foi mais, hein? Foi mais, Foi não foi? 2015. Que ele foi para a seleção da China. Ele até chegou a ser. Hoje ele usa o nome, né? O nome 2015, chinês. 2014 ele foi pra lá. E aí voltou ano Pois passado. é, cara. Então, quer dizer, tem jogador que Pois é. fica. 8 O anos. Hulk ficou no exterior muito tempo, ficou na China há muito tempo. Né? O Oscar na China há muito tempo já. No maior campeonato do mundo que ele estava, que é na Premier League. Ele Foi pra grana, Ele cara. era O Elkson, meio camisa campeão 10 lá. do Chelsea, Elkson, bem lembrado. O Elkson também. O caso do Oscar é curioso também. É o mesmo caso, bem parecido, aliás, do Michael. Ele foi lá por grana. O Oscar ganha. Oscar está entre É uma os 10 jogadores piada. que mais... Já foi o primeiro. já foi o Bem primeiro, remunerado. que mais do mundo. Cara, dá mais de 100 milhões anos que o Oscar ganha. Isso é escandaloso. De salário. Isso é salário. E aí ele estava disposto a abrir mão disso tudo pra jogar no Flamengo. Também é a mesma É, que coisa. chega um ponto que o dinheiro não basta a algumas figuras, né, Skol? Às vezes não é só o dinheiro. Às vezes o cara tem dinheiro, mas o cara quer ter visibilidade. Uns têm muito dinheiro, mas os caras querem visibilidade. O caso do Oscar, por exemplo. E assim, a visibilidade que eu confesso que eu não sei exatamente por que ele busca, porque não tem mais seleção e tal. Talvez é pra jogar mesmo num grande clube, encerrar verdade, a carreira num grande clube viver como o no Flamengo. Brasil Pro também. Nesse caso, viver no Brasil. O Oscar ainda é jovem, ele tem 30 bilionário. anos. Não, e pro Oscar seria maravilhoso, gente. Sem pensar só essa questão de dinheiro, que se a gente pegar o dinheiro dele lá e colocar numa poupança, vai render pra caramba, ele vai poder ter um mês Poupança, tranquilo. Vai ter uma vida que o rendimento tranquila é aqui uma bosta. no Brasil. Então o salário para esses caras não é o primordial. Não é aquele negócio que a gente vai falar assim, ele tá vindo pro Flamengo por causa do salário alto. Nem é. Já passaram Pra essa estar etapa. voltando ao futebol aqui, pra estar disputando uma final de Libertadores, pra estar vivendo a semifinal de Copa do Brasil. Caso do Oscar, É isso. O caso do Oscar é semelhante ao do Michael, é família. É. O menino dele tá nascendo agora. Eu não sei se O nasceu. quem? Do Oscar? Não sei se nasceu já ou se vai nascer até o final do ano. Tanto é que ele foi liberado pelo Xangai Port lá para ficar no Brasil. E aí, nesse período que ele vai ficar no Brasil até dezembro, ele vai acompanhar o nascimento do filho dele. A ideia do Oscar é essa. E aí ele fica próximo do filho dele. A ideia dele era, até dezembro, jogar pelo Flamengo. E detalhe, ele gostaria disso no início. O staff do Oscar já se planeja para solicitar a saída e jogar a partir de janeiro aqui. No Flamengo também. Flamengo. Ele quer a liberação para janeiro. Então, assim, os caras querem voltar não é só pela grana. Aliás, a grana é o mínimo. Ou pela visibilidade. Eles querem pela família. Os caras querem próximos de familiares. O que uma coisa importante destacar é que eu estava falando agora há pouco com uma pessoa do Atlético, disse para mim o seguinte, Everton, nós não temos condição, não. O clube não tem a mínima condição nem de pagar os salários hoje, por causa da dificuldade financeira mesmo que o Atlético se encontra. Ó, o Michael não é um jogador barato, mesmo que você não tenha que investir para trazer, é um jogador de um salário que fora dos nossos padrões aqui, porque nós estamos vivendo uma dificuldade financeira muito grande. Aí eu perguntei, mas se vocês procurarem... Não, nós não procuramos. Então, a casa com a informação do Thiago Fernandes, foi oferecido, mas priorizou, então, estaria priorizando o Flamengo. Mas o Atlético
diz que não tem condição. Mas tem uma matemática aí, né, Ursão? Porque, de repente, a gente não sabe, que é uma coisa que a gente já inclusive, já criticou. A gente não sabe como é que vai ser o Galo pro ano que vem. Não sabe quem é o treinador do time, né? Pode ser que, definido o treinador, o Cuca, por exemplo, que é o meu preferido, inclusive, não é o único, mas é o meu preferido, pode ser que o Cuca não queira contar com 3 caras aí que juntos custem ao clube ali uns 2 milhões. Alívio de caixa. Né? Pode ser que aconteça isso. Aconteceu isso com o Corinthians, por exemplo. E Lucas teria que liberar alguém, né? Não dá pra pensar assim, o Atlético buscando o Michael, que ele ficaria com toda essa turma que ele tem hoje. Eu não consigo... Sabe? Mas tem muita gente que pode sair com salário elevado. Se a gente pensar dos caras que mais ganham hoje no Atlético, tem lá, ó, o Hulk, o Nacho, o Vargas. Eu tenho que ver a lista aqui, mas esses caras são os que mais E recebem no o Atlético. caro e barato é muito Desses relativo. 3 Né? aí, eu acho que pelo menos um pode sair. Eu muito sempre falei relativo. aqui, Quem é né? Ademir? Que o cara Velocidade. te dá um puta de um Quanto que retorno. o Hulk é o maior salário do clube? Não, O Hulk saiu de graça pro Galo. Deu um... eu concordo O Pedrinho, contigo. quanto custa o Pedrinho? Bem menos que o Hulk. É alto, mas não São é tão caro. menos, não. São Tem caro. muito ainda. Chegou, machucou, tá Sal caríssimo. caro, sal caríssimo. E aí a gente pega, mas eu falo, por exemplo, o Vargas é um salário que ele aceitou reduzir um pouco o salário do anterior dele. Um pouco. Um pouco, mas bem pouco. Ele aceitou Mas reduzir reduziu. um pouco o salário dele anterior, mas reduziu. Mesmo reduzindo, ele está ali entre os 4, 5 mais bem pagos do elenco. E aí, está entre os 4, 5 mais bem pagos do elenco. Ele faz por merecer? Ele está entre os 4, 5 melhores jogadores do elenco? Para mim, não. Não. Eu até acho um jogador útil. Mas pensando na situação financeira do Atlético, eu estava conversando aqui com o Everton. Tem salário atrasado? Tem alguma coisa atrasada no Atlético? Nada, cara? nada. Eu fui conversar com alguns jogadores, porque essa era minha... Me sopraram isso. Falei, olha, pode ser que estejam devendo salário pela situação atual. E aí fui conversar com alguns jogadores, alguns agentes de jogadores. Nenhuma dívida. Até comissão, que gestões anteriores não pagavam, estão pagando. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Presta atenção, você que está ligado conosco.